Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Olá, nós estamos na lição 7 da EBD, nós estamos estudando o livro de Atos. É interessante que você leia todo esse capítulo, é um capítulo muito rico, ele é cheio de detalhes e tem bem a característica do autor, né? O autor, que era um cientista, um pesquisador para a época, né? Lucas tem essa questão dos detalhes. Então, a gente vê no texto uma série de informações interessantes. Leia o capítulo de número 8. E aí, nós vamos para a lição 7. E quem é o personagem que aparece? Quais são os personagens que brotam, né, nesse capítulo? Filipe, o evangelista. Em Atos 8, versículo 4, diz o seguinte: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte, pregando a palavra. E aí vamos recordar um pouquinho. Na nossa aula anterior, no capítulo 7, nós vimos o quê? Aquele longo discurso de Estevão, a morte, né, desse homem, a morte que para muitos era o final de tudo. Na realidade, o que aconteceu? O que aconteceu com a morte desse homem? Houve uma grande perseguição e eles foram dispersos, né? As pessoas foram dispersas e com isso tem a expansão da palavra. É interessante, né? Quando às vezes uma situação parece que é o final, na realidade é só início de um novo capítulo, que é o que a gente viu com a morte de Estevão. E aí todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Quando a gente canta, né, em Judéia e Samaria, a gente vê isso aqui, né? A gente vê essa situação ocorrendo justamente aqui, em Atos dos Apóstolos, nos capítulos 7 e nos capítulos 8. Homens piedosos sepultaram Estevão. E dentre aqueles fugitivos, aqueles que foram dispersos, Filipe saiu o quê? A proclamar a palavra em Samaria, no deserto, que é o que a gente vai ver durante a aula de hoje. Primeira parte, Filipe, um evangelista urbano, ele evangeliza a cidade. E onde a gente tem isso? Atos 8, versículos 4 a 13. E aí nós vamos recordar um pouco, né? A gente vai ver toda essa questão dos judeus e dos samaritanos. Havia uma grande hostilidade entre esses dois povos, né? E essa hostilidade, essa agressividade, ela começou no século 10 antes de Cristo, né? Ou seja, muitos séculos atrás. Era uma coisa antiga, era uma coisa o quê? Enraizada. E a gente vê isso, essa situação lá em 1 aos Reis 12, versículos de 1 a 20. Então, aquelas 12 tribos, o que acontece com essas 12 tribos? 10, né? Desertaram, separaram e tomaram agora como polo Samaria. Então, 10 tribos, Samaria tornou-se a capital. E aquelas outras duas continuaram o quê? Leais a Jerusalém. Então, nós temos samaritanos e nós temos os judeus, né? Em 722 a.C., a Síria capturou, tomou Samaria. E o que eles fizeram? Eles deportaram milhares de seus habitantes e trouxeram para aquela região outras pessoas, outros habitantes de várias nacionalidades. E aí começa a questão do quê? Do culto misto, porque teve uma mistura, uma miscigenação, né? E
Com a construção agora de um templo rival naquela região, lá no século IV, né, no Monte Gerizim, a rejeição se consolidou. E aqui é interessante, como a gente vê, o início de todo um processo, o início de todo um sentimento que fala tanto na Bíblia. Aquela rejeição, aquela hostilidade que existia entre esses dois povos. E aí, o que a gente vai observar agora é o seguinte, que os judeus, a partir do momento, né, que teve aquela separação, os judeus, eles taxavam os samaritanos de quê? Híbridos, misturados, tanto na raça como na região, além de chamarem eles de quê? Hereges, cismáticos, ou seja, vocês se separaram, né? Vocês foram pessoas que tomaram outro rumo. Segunda coisa agora que a gente vai ver é nesse capítulo 8, né? Vamos lá. Filipe vai pregar numa região discriminada, ou seja, ele está indo para Samaria. Ele recebeu uma ordem para ir para Samaria. E quem era essa cidade? Que local que era esse? Um local de quê? Discriminado. Um local que já tinha esse sentimento em relação a esse local, né? As pessoas já olhavam para os samaritanos e para Samaria, né, com aquele olho meio torto. E com a perseguição em Jerusalém, Filipe foi para Samaria. Em Atos 8, versículo 5, diz o seguinte: Filipe foi à cidade de Samaria e anunciou Cristo ao povo dali. Então o evangelho foi anunciado, o evangelho foi pregado naquela região discriminada, né? E qual foi o resultado? Qual foi o resultado desse processo todo? Atos 8, 6 diz o seguinte: as multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia. Eles estavam sedentos da palavra, eles também queriam receber a palavra. E aí o que acontece? Houve então o quê? A manifestação da graça e a cura. Isso está lá bem claro no versículo 7. Samaria encontrava-se sem direção do alto, cativa e doente. Era um solo fértil para receber a palavra, apesar de ser uma região discriminada, né? Que já tinha todo aquele sentimento antigo em relação àqueles povos. E Filipe, então, é um homem o quê? Ele é um evangelista ousado, ele é um homem que ele vai o quê? Romper barreiras, ele vai romper todo esse sentimento que as pessoas já traziam há muito tempo. E começa então a palavra chegar justamente para esses povos, para essas pessoas. E eis o desafio para nós: anunciar o evangelho para as pessoas rejeitadas, desprezadas, marginalizadas. Não somos nós que temos que escolher para quem falar. Nós temos sim que falar sempre e a todos. Terceiro momento da nossa lição, nós vamos ver um outro personagem muito, muito interessante. Simão o mago. Então agora nós vamos ter Filipe e agora ele vai ter o contato com quem? Com esse personagem, com esse homem que tinha essas técnicas. E onde está isso? Está lá em Atos 8, versículos 9 a 13. Confira aí, leia esses versículos. É interessante a riqueza de detalhes. E antes de Filipe chegar, né, antes de Filipe ir para aquele local, Samaria, ela estava sob uma forte influência de um mágico, de um mago, Simão. E esse Simão, ele enganava
né? Ele seduzia as pessoas e alegava ser uma pessoa importante, ou seja, ele tinha uma certa posição em relação às pessoas aí. As pessoas ele tinha uma posição de destaque, também pelo que ele fazia, né? Pelo que ele realizava ali naquele local. E as pessoas foram tão iludidas, foram tão seduzidas por essa pessoa, que elas chegavam a se referir a esse homem como o poder de Deus, chamado o grande poder. Confira aí na sua Bíblia. Confira aí na sua Bíblia, nesses versículos de 9 a 13. E aí a gente observa que o engano, ele já estava ali naquela cidade, já estava enraizado. As pessoas já acreditavam nesse mago, né? Porque era uma coisa que já estava ali há um certo tempo. E Filipe chega justamente nesse lugar, justamente nesse local. Ele chegou, né? Ele falou, ele proclamou a palavra para aquelas pessoas. E o que é interessante, as boas novas do Evangelho, levadas por Filipe, tiveram mais credibilidade, mais aceitação do que as palavras do mago. Homens e mulheres iam se convertendo e sendo batizados. Até Simão desistiu da sua magia, abandonou aquela sua profissão, aquela sua atitude cotidiana e abraçou a fé sendo batizado. Isso está lá em onde? Atos 8:13. É interessante depois a gente ver a trajetória desse homem lá na frente. A gente vai observar esse Simão, o mago, numa outra trajetória lá na frente. Vamos ler Atos. Segunda parte que a gente vai ver, um segundo evangelismo de Filipe, tipo de evangelismo, né? A gente está vendo aqui um evangelismo agora pessoal. Antes eu tinha um evangelismo em massa para multidões, agora já tenho o evangelismo, né? Nesses casos que a gente já citou, evangelismo pessoal. E Filipe vai evangelizar quem? Um etíope. Onde está isso? Atos 8, versículos 26 a 40. Confira aí na sua Bíblia. É interessante você ver a riqueza de detalhes nesses versículos. É interessante a gente observar o seguinte: os acontecimentos que marcaram os versículos de 1 a 13 eram um evangelismo urbano. E agora, 26 a 40, Atos 26 a 40, já é um evangelismo com uma outra estratégia, ou seja, para a pessoa. E aí tem que ter as devidas mudanças, né? Filipe, então, recebeu uma ordem. Um anjo falou com ele. O anjo do Senhor disse para ele assim: desce e vai para o deserto. E lá tem algo para você, né? Uma ordem um tanto quanto curiosa, né? Eu imagino que ele deve ter recebido aquela ordem de sair daquele lugar. Ele estava numa cidade, e para um deserto. Fazer o que num deserto, né? O que vai encontrar no deserto, né? Não é interessante a gente pensar nisso? Mas aí a gente pensa também o seguinte, a gente para e reflete no seguinte: quando Deus fala, devemos obedecer, apesar de ser estranho, apesar de não entender. Quantas vezes nós deparamos com fatos assim, a gente não entende as coisas que Deus está fazendo, né? A gente não entende o rumo que as coisas estão tomando. Mas Deus é soberano. Ele é o autor da história. Ele é o autor da nossa história, da minha e da sua. E aí, então, o que acontece? Filipe vai encontrar um etíope, um personagem também muito interessante. Onde está isso? Confira aí na sua Bíblia. Atos 8, 27 e 29. O homem que Filipe encontrou, esse homem agora, né?
que o Filipe encontra naquela região, quem é esse homem? Era um homem que tinha um destaque no cenário da Etiópia. Possivelmente esse homem devia ser um tesoureiro ou um ministro das finanças. Era um homem que mexia com dinheiro. Era um alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes. A gente observa isso em Atos 8:27. Leia aí. Provavelmente, o que estava acontecendo com esse homem? Ele ia adorar em Jerusalém, né? Mas por que ele estava indo para Jerusalém? Isso pode significar que ele estava indo adorar. Isso a gente pode entender o seguinte, que ele era judeu, ou por nascimento, ou por conversão, pelo caminho que ele estava tomando, pela rota que esse homem estava fazendo, né? Como ele era eunuco, e aí a gente vê, ele tinha toda uma questão pessoal, né? Ele tinha toda uma situação que era uma maldição, né? Devia ser uma situação complicada, ele devia carregar aquilo como algo pesado, né? E é para esse homem que, com todas essas características, com toda essa história, é que Filipe vai falar. É para este homem que Filipe vai falar, vai pregar. Ele tinha um desejo, aquele homem que possivelmente naquela região, no deserto, ele possivelmente devia estar num carro de bois, pelo cargo que ele ocupava. O Espírito Santo dá uma ordem a Filipe: aproxima desse homem aí, vai lá, chega lá, né? Deve ter sido algo bem curioso também, né? Filipe deve ter pensado por um momento: eu chegar perto dessa carruagem? Mas ele foi. Quando a gente vê isso em Atos 8:29, o Espírito Santo disse a Filipe: aproxime-se, vai lá. Então, a gente vê nesse ponto, Filipe anunciou as boas novas ao etíope. Onde está isso? Atos 8, versículos 30 a 35. Filipe vai então, aproxima daquele homem, daquela pessoa. O que aquele homem estava fazendo lá dentro, né? Naquele local? Ele estava lendo. Ele estava lendo o quê? O profeta Isaías. E aí Filipe conhecia aquela passagem, aquele trecho, aquele assunto todo que aquele etíope estava lendo. Aí ele pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? E a resposta é muito interessante. Leia lá em Atos 8:31. Como que eu vou entender se ninguém me explica? É interessante, né? Como que eu vou entender se ninguém explica? Ele estava lendo, ele devia ter uma certa fluência, ele devia, né, conseguir fazer uma leitura, mas aquela leitura não fazia sentido para a vida dele. Ele não entendia. Por isso que Filipe foi ali e ensinou, explicou, falou, deu sentido àquela passagem do profeta Isaías que aquele homem estava lendo. Então, meus queridos, Filipe anuncia Jesus. Ele explica o texto. Aquilo faz sentido para o homem. Faz sentido para aquele homem que tinha toda uma característica pessoal, né? Não era uma pessoa qualquer, mas Filipe fala justamente para esse homem. E agora, Filipe vai batizar aquele homem. Onde está isso? Atos 8, 36 a 39. Confere isso aí. O eunuco, então, compreendeu aquele texto, ele entendeu, aquilo fez sentido para ele e ele quis ser batizado. Filipe batiza aquele homem. Um quarto momento agora da nossa lição. Filipe foi retirado da presença do espírito do etíope. Ele foi levado daquela região. Onde está isso?
Atos 8, versículos 39 a 40. Confere isso aí na sua Bíblia. Filipe foi arrebatado pelo Espírito e achou-se agora em Azoto. Ele foi para uma outra região. O eunuco, ele seguiu o seu caminho sem Filipe. E olha só o versículo 39 de Atos, o que diz? E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria, transformado. A sua história agora, né? Ela ia tomar possivelmente um novo rumo. Houve um processo de transformação na vida daquele homem. E é interessante, né? Como o autor, ele registra o seguinte: cheio de alegria. Aquela mensagem trouxe transformação, renovação, cura para todos aqueles dramas pessoais. E ele seguiu bem o seu caminho. Filipe não se estabeleceu naquele lugar, em Azoto. Ele continuou pregando, continuou falando e foi até Cesareia. E ali, em algum momento, ele fixou residência. Onde a gente vê isso? Mais adiante, lá em Atos 21, versículo 8. Leia isso também. Então, nessa lição, o que a gente observa, né? O que a gente viu durante toda a nossa lição hoje? Filipe, um evangelista, né? Filipe, um evangelista que a gente vê um evangelismo, primeiro, em massa, para muitas pessoas, e depois a gente vê um evangelismo que pessoal. Por exemplo, ele evangelizando um etíope. E nos dois casos, nas duas situações, o autor registra o seguinte: conversão, batismo e alegria. Olha que interessante. Conversão, batismo e alegria. Bem, é interessante que você leia Atos 8. É um capítulo muito cheio de detalhes, né? São detalhes que muitas vezes, apesar da nossa caminhada, a gente passa um pouco por cima dessas situações. Mas a gente lendo com calma, a gente vai observando uma série de situações. E aí, no nosso momento musical, nós vamos hoje ouvir, possivelmente recordar um hino conhecido para a gente, né? Vamos escutar? Vamos cantar? A Família de Deus. Sou feliz porque sou da família de Deus. Meu Jesus com seu sangue já me lavou. Sou seu herdeiro e com Cristo
nosso momento de intercessão, no nosso momento de oração, nesse momento tão importante da nossa aula, nós vamos primeiro agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas. Tantas bênçãos nós já alcançamos esse ano, né? Inclusive, nós estamos vivos. Nós temos vida, o fôlego da vida. Vamos agradecer a Deus. Vamos ser gratos a Deus. Vamos clamar a Deus pelo nosso país. Vamos clamar a Deus pelo Brasil. Temos que ter sempre o nosso país nas nossas orações. Vamos orar pelos nossos missionários. Vamos orar pelos missionários da nossa igreja, que estão relacionados com a nossa igreja. O Daniel e a Magda, lá na cidade de Paracatu. Vamos sempre lembrar desse casal tão simpático, que tem um trabalho tão bonito ali naquela cidade, que Paracatu é um desafio, é um grande desafio, e esse casal está ali semeando, levando a palavra para aquelas pessoas. Vamos interceder por esse casal. Vamos orar pelo Tiago e a Isabelle, os filhos, lá na Cristolândia de São Paulo. Vamos sempre lembrar dessa família. É um grande desafio também. É um campo desafiador. O trabalho que eles fazem ali é de muito desafio. E vamos orar pela Ana Paula, o marido e o filho lá em Manaus. E vamos então orar pelos missionários. Vamos ter sempre os missionários nas nossas orações. Vamos orar pelas famílias. Maio é o mês da família. Vamos interceder pelas nossas famílias, né? Nossas famílias que muitas vezes passam por tantos conflitos, doenças, relacionamentos partidos, pessoas que o evangelho, a palavra não tem sentido para eles ainda. Vamos clamar por essas pessoas, vamos clamar pelas nossas famílias. Vamos orar pela Igreja Batista das Alterosas, pelos ministérios, pelos diáconos, pela nova diretoria, pelas pessoas que aceitaram os cargos, estão aí começando um novo trabalho para que Deus possa capacitar a cada um e que tudo seja feito para a honra e glória de Deus. Vamos orar pelos grupos musicais, pela escola de música. Vamos orar pelas pessoas da nossa igreja. Vamos orar pelo pastor Valquimar, por esse homem de Deus, para que Deus dê a ele sabedoria, que cuide da saúde desse homem. Vamos orar pela Lídia, pelo Saulo e pela Laís, para que essa família se sinta bem em nosso meio, para que eles sejam bem acolhidos, para que o nosso pastor seja respeitado, seja bem tratado pelas pessoas, né? Pelos membros. Vamos orar, meus queridos, pelos idosos e pelos enfermos. Esse grupo tão lindo da nossa igreja. Esse grupo que precisa do nosso carinho. Vamos orar. Vamos orar pelas pessoas que cuidam dos idosos e dos enfermos, para que Deus possa estar capacitando a cada um deles e tratando bem dos nossos idosos e dos nossos enfermos. Vamos orar pelas nossas crianças, pelas professoras, pelo departamento infantil, esse departamento que está aí em processo de crescimento, um departamento tão lindo da nossa igreja. Vamos clamar, vamos orar pelas nossas crianças. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas, pelas pessoas que estão fazendo, ofertando, e pelas pessoas que por enquanto ainda não estão fazendo, para que Deus possa tocar nesses corações, que eles possam fazê-lo no tempo oportuno. E vamos clamar pelo nosso bairro, por onde nós estamos, no bairro Padre Eustáquio, um bairro tão desafiador, com essa característica toda, um bairro profundamente católico. Mas nós estamos aqui, justamente nesse bairro. Então vamos clamar pelo bairro, pelo Padre Eustáquio, pelos nossos vizinhos, pelas pessoas que estão aqui próximas à nossa igreja, para que elas possam ouvir a palavra e que a palavra possa realmente fazer sentido, para que a Bíblia realmente, a leitura da Bíblia possa fazer sentido na vida delas. E que
eles sejam alcançados e que de alguma forma a palavra chegue a cada um dos nossos vizinhos e aos moradores desse bairro Padre Eustáquio. Meus queridos, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente com a leitura de Atos. Atos dos Apóstolos. É um livro muito interessante, é um livro muito rico. Vale a pena você fazer uma leitura bem detalhada desse livro. Tenham todos uma boa semana e até breve, se Deus assim quiser.